Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo sacerdote, diácono, amados irmãos e irmãs, as leituras que nós ouvimos são bem claras, mas podem nos assustar também, sobretudo o final do Evangelho, que nós devemos sempre ter presente, porque Deus não quer que nenhum de nós se perca. Vocês que são pai, são mãe, quer que o seu filho se perca? Deus também não quer. E o tempo que Ele nos dá é o tempo da sua misericórdia, da sua compaixão.
Não é tempo de nós fazermos juízo dos outros, mas é nós criarmos juízo, né, e salvar os outros. Quem de nós nunca teve alguém que te tirou a paciência? E o contrário, quando foi você que tirou a paciência dos outros. Você lembra de quando você fez isso? A maioria não lembra, mas o que os outros fizeram lembra. Por que será, né? A gente sempre se acha que é o certo. Até tem alguns que dizem assim, olha, a minha opinião é essa, se ninguém concorda, pelo amor de Deus, vira uma briga, né? Tem que pensar como eu penso, não pode pensar diferente, não pode ser diferente. Mas vamos lá. Senhores homens que vieram para essa jornada aqui na Canção Nova, do Terço dos Homens. Deus, quando criou o homem, e depois dele arrancou uma costela, e nasceu as mulheres, Ele deu uma missão para os dois: crescer, multiplicar e dominar a terra. O que é esse crescer, multiplicar e dominar? Crescer no sentido de ir para o alto, né? Nós pensamos aqui, né? A criança cresce, fica a certa estatura, a árvore também cresce. Mas do homem crescer, no sentido de ele ir atingir a sua plenitude, a sua maturidade, junto de Deus. Multiplicar, gerar filhos e dominar a terra. A palavra dominos quer dizer senhor, e dominar significa aquele senhor que cuida da terra e de tudo que nela existe. E a primeira coisa, homem, que Deus deu para você cuidar foi da sua mulher. Aqueles que são casados. A sua semelhante, carne de minha carne, ossos dos meus ossos. Foi o que Adão disse quando viu Eva, e pulou de alegria. E muitas vezes essa alegria é roubada quando o ressentimento, o ódio, a raiva vai tomando conta do nosso coração, que é um dos assuntos da primeira leitura, em que Israel, o povo de Deus, vai sendo trabalhado pouco a pouco. Já no início, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e o outro, como é que chama? Abel. Já começou a intriga entre os dois ali, depois que o pecado entrou no coração do homem. Um ficou com inveja do outro e matou o outro por inveja. E Deus aparece para Caim e diz: Caim, cadê seu irmão? Quem sou eu para cuidar do meu irmão? Meu irmão cuida da vida dele, eu não cuido da vida do meu irmão. E ele falou assim: mas o sangue dele está gritando por mim. E Caim cai em si e diz: eu vou ser maldito, aonde eu for vão me matar. E Deus falou assim: não, ninguém vai matar Caim. E pôs uma marca em Caim para ninguém matá-lo. Deus não quer a morte de ninguém. Mas o pecado nos leva a cometer grandes mortes, seja a morte da gente mesmo, ou seja a morte dos outros, como essas duas situações, raiva e ódio. O que é a raiva? A raiva é, eu não aceito o outro do jeito que ele é, eu não aceito que você seja desse jeito ou daquele jeito, eu tenho raiva de você porque eu não aceito. E o ódio é o meu orgulho ferido, o meu eu ferido, aliás, o meu eu ferido. Eu me firo com o que os outros falam, com o que os outros dizem, com o que os outros é.
E essas duas palavras, raiva e ódio, são irmã uma da outra, porque produzem mal, tanto uma quanto outra, e até são quase similares uma com a outra. E quem de nós nunca sentiu raiva e nunca sentiu ódio? E o que você fez nessa hora? Qual foi a atitude que você tomou nesse momento? Até o pecador, diz a Sagrada Escritura, tenta controlar elas, porque sabe o mal que pode causar. Vocês já viram uma pessoa com raiva? O que acontece com ela? Ela fica cega, surda. Fica cega e surda. Ela não vê, ela não escuta, ela parte para cima e vai até acabar com o outro. Essa é o fruto, a consequência da raiva e do ódio dentro de nós. E Deus, no seu diálogo conosco, Ele vai nos formando, Ele vai nos capacitando a vencermos estas coisas que são próprias do nosso ser humano. Os animais têm atitudes de raiva, de acesso, mas eles não têm consciência. Nós temos consciência. Eu estou com raiva. Nós sabemos que estamos com raiva, ou sabemos que estamos com ódio de alguém. E buscamos controlá-los, dominá-los, ser senhor deles, no sentido de dizer a eles: olha, aqui nesta casa você não vai prevalecer. Eu não vou agir conforme você está dizendo para mim agir. Por quê? Porque eu tenho consciência de que a minha reação de raiva ou de ódio faz mal para mim e faz mal para o outro. E o outro é minha imagem e semelhança, é filho de Deus, é filha de Deus. O outro é meu irmão. Entre o povo judeu, tinha-se o cuidado de perdoar o irmão, mas enquanto fosse irmão do povo de Deus. Pertencia ao povo de Deus, eu perdoava. Não pertencia ao povo de Deus, eu matava. Era assim que eles pensavam. Como nós muitas vezes na família, nós defendemos a família, mas eliminamos os outros. Também está errado. Nós temos que defender a família, mas nunca eliminar o outro. Porque aquele mandamento, não matarás, ainda está valendo e vai valer até o fim, até o dia do juízo, até o dia em que o Senhor resolver prestar contas conosco. E nós estamos aguardando a sua vinda. Não sabemos quando Ele vem, mas sabemos que Ele virá. E antes que Ele venha, pode ser que eu vá. E aí é a hora da nossa morte, que na primeira leitura também nos convida a pensar. Pensa no seu fim, antes de fazer as besteiras que você tem vontade de fazer. Como o filho pródigo, ele não pensou no final da história dele, né? Embora ainda deu tempo dele voltar para a casa do pai e receber o perdão do pai, assim é eu e você. Nós vamos chegar no fim da nossa vida. Você sabe que toda a história tem um fim, né? Não sabe? Você nunca ouviu história? Desde criança, a historinha da Branca de Neve, a historinha do Chapeuzinho Vermelho, a historinha da bruxa e não sei de quem, sabe? A gente ouve histórias, e todas as histórias têm um final feliz, não tem? Fora aquelas que são dramáticas, o final. Mas a maioria das histórias tem um final feliz. Significa que, mesmo que na história acontece várias coisas, várias contrariedades, mas vai se ajustando, vai se acertando, e no final as coisas dão tudo certo. Quer dizer, as coisas são salvas, as coisas funcionam. E com nós não é diferente. Nós, filhos e filhas de Deus muito amados, trazemos em nós a marca do pecado. O pecado pode nos provocar, o pecado pode nos levar a fazer coisas que nós não queríamos fazer. Mas aí é que entra a graça de Deus para nós.
porque nós temos consciência do que é certo e do que é errado. E eu vou dizer uma coisa muito séria: Deus não mudou nenhum dos seus mandamentos. Se alguém falou para você que matar não é pecado, é mentiroso, é diabólico. Se alguém falou para você que adulterar não é pecado, é o diabo que está falando. Se alguém falou para você não guardar a castidade porque todo mundo faz, então é o diabo que está falando, não é Deus. Porque Deus, ao contrário, Ele chama-nos à verdade. Ele chama-nos a uma vida onde tem significado, onde tem sentido e onde tem finalidade. O fim nosso é a glória de Deus. E o tempo de nós nos prepararmos para essa glorificação é o dia de hoje que nós temos. Por isso que nós evangelizamos. Nós evangelizamos porque, ou não sabemos por que evangelizamos, mas por que evangelizamos? Porque queremos que a salvação, aliás, Deus quer que a sua palavra chegue a todos os corações e que todos se convertam e voltem para Deus. Abandone a sua vida de impiedade, abandone a sua vida de raiva, a sua vida de ódio, abandone a sua vida de pecado. É para isso que o Evangelho serve para nós, para nos dar vida, para nós, acreditando em Jesus, acreditando em Deus, vamos dando passos de conversão. E cada passo de conversão exige de nós atitudes concretas de mudança. E é isso que nós encontramos naquele homem que devia ao patrão uma quantia enorme. Essa quantia enorme, meus irmãos, segundo alguns dizem, era 12 quilos, sei lá quantos quilos de ouro. Era uma dívida que, mesmo vendendo ele, a mulher, os filhos, a carroça que ele tinha, o cavalo e o burro, não dava para pagar nem 1% da dívida que ele tinha. E mesmo assim ele se atreveu a pedir perdão ao patrão, dar um tempo para ele que ele ia pagar. O patrão falou: mas de jeito nenhum que ele vai conseguir pagar essa dívida para mim. Então é melhor perdoá-lo para resolver e dispensá-lo. Mas só que ele encontrou aquele companheiro que devia 100 moedinhas. 100 moedinhas naquela época era o salário de um dia de um trabalhador. Uma mixaria. Agora vamos comparar, meus irmãos, o nosso pecado. O pecado que nós cometemos. Quanto vocês acham que ele vale? Ou quanto vocês conseguem medir não digo em quantidade, mas em ofensa ao patrão, a Deus? E algum de vocês aqui paga pecado? Nós podemos pagar os nossos pecados? Se não fosse o Pai ter enviado Jesus, que na cruz tomou sobre si os nossos pecados e os destruiu pelo seu sangue derramado, nós não entraríamos mais no céu. Estaríamos condenados para sempre. Porque o homem busca de todas as formas, se redimir do pecado, e não tem outro que possa nos dar o perdão do pecado senão Jesus, esse crucificado. A dívida do nosso pecado, meus irmãos, se Deus não nos perdoar, nós não temos salvação. E para nós sermos perdoados, é preciso que nós reconheçamos os nossos pecados, confessemos os nossos pecados. Porque o Pai é o único que nos deu o Salvador, seu Filho, para nos redimir de todos os nossos pecados. Essa é a maior dívida que nós temos para com Deus. Agora, a dívida que você tem comigo, ou com o outro, ou com quem for, isso aí não vale nada, é uma coisinha pequenininha. Mas a atitude aqui foi invertida. Esse homem que tinha uma grande dívida que não podia pagar, foi com
com tudo por cima do outro, acabou com o outro, mandou prender e tudo mais. Aí os empregados viram aquilo lá e falaram assim, nossa, ele recebeu o perdão do patrão, aquela dívida enorme, e agora não conseguiu perdoar o outro. Ficaram muito tristes, como a gente às vezes fica triste ao ver as pessoas cometerem erros, cometerem crimes. E nós rezamos a Deus e pedimos a Deus, Senhor, como é que fica isso? Foi o que os empregados foram dizer para o patrão, e o patrão chama ele, e chama ele de empregado perverso. A palavra perverso quer dizer que houve uma perversão, ele mudou a sua interior, deixou-se corromper, se destruir por dentro. Foi maldoso com o seu semelhante. E o patrão pergunta, eu te perdoei a sua dívida tão grande, por que você não perdoa o seu amigo também? E ficou indignado com ele. E mandou prendê-lo e torturasse ele até pagar suas dívidas. E Jesus diz no fim do Evangelho esta frase tão forte. É assim que meu Pai vai tratar cada um de vocês, se não perdoar de todo o coração ao seu irmão. Por isso, eu vou dar para vocês um caminho. Nós estamos no tempo da misericórdia. E o tempo da misericórdia é o tempo que Deus dá para nós nos convertermos, arrumar a nossa vida, arrumar o nosso coração, acertar as nossas dívidas com os outros, para que quando Ele chegar, nós não tenhamos contas para acertar, né? Já está tudo certo. Vinde, bendito de meu Pai, vem tomar posse do reino que foi preparado para você, porque você teve compaixão do seu irmão, porque você perdoou as pessoas, porque você só fez o bem, você nunca desejou mal para ninguém. Embora o pecado dentro de você tenha sussurrado muitas vezes, você nunca se deixou levar por ele. Sabe? É essa atitude de mudança, de conversão, como diz a Sagrada Escritura, é que vai definir o meu fim. Porque a dívida de irmãos, a dívida entre pessoas, gente, é insignificante perto da dívida que nós temos com Deus. E é nesse sentido que nós precisamos tomar consciência, porque parece que houve um esfriamento geral nas pessoas, já ninguém mais reconhece o seu pecado. Quanto tempo faz que você não confessa? E ainda comunga por cima? Espero que o seu diálogo com Deus tenha sido sincero e verdadeiro. Mas o nosso Senhor deixou um sacramento que se chama da confissão ou da penitência, que é justamente para nós não morrermos com pecado. E, embora indigno, Ele nos deu a autoridade de perdoar os pecados daqueles que arrependidos vierem confessar. E como é bonito, gente, atender confissão. Dá trabalho, viu? Tem que ficar sentado o tempo todo lá, né? Ouvindo os penitentes, mas dá alegria também no coração. Porque o pecador não chega lá, aliás, ele pode até chegar com vergonha lá, mas ele chega arrependido, ele chega sincero, ele chega verdadeiro. Padre, eu cometi esse pecado, e estou muito mesmo arrependido. E eu pergunto, e diante desse arrependimento, o que você vai fazer agora? Vai voltar à vida do que era antes? Ou vai sair dessa situação? Ou vai acabar com tudo isso? Ah, padre, eu vou acabar com tudo isso, eu não vou mais cair, eu não vou mais voltar para esse pecado. Essa decisão é que nos define, mesmo tendo toda essa fragilidade dentro de nós. Mas a fé nos põe de pé, a fé nos dá garantia, e nesse tempo da misericórdia de Deus, é tempo de nós nos reconstruirmos na nossa unidade com Deus. Não olhe para Deus como um mágico, olhe para Deus como um pai que tem compaixão dos seus filhos e que oferece tempo de conversão, tempo de mudança de vida. Então não dá para deixar mais para amanhã, porque
a morte vai chegar. Quando a gente menos espera, ela bate na porta e fala assim: fulano, está sendo chamado lá, né? Ainda bem que Deus não fala para nós o dia, né? Porque senão a gente morreria antes, né? Por isso mesmo que Ele adverte nós: estejais preparados, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor virá, e ali será o meu juízo. Até mesmo ele aconselha: olha, se você vai lá fazer uma oferta no altar de Deus, quer dizer, se você vai à missa, vai ouvir a palavra de Deus, vai fazer a celebração, tudo, e se souber que teu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta lá e vai lá primeiro, acerta com o seu irmão, depois você volta aqui e faz sua oferta. E a sua oferta vai ser como esse incenso que eu passei aqui em volta do altar, nessa fumaça perfumada que sobe no coração de Deus, e Deus se agrada da nossa oferta. É assim que o cristão vive, é assim que o católico vive. O católico não é um baderneiro, o católico não é um desequilibrado. O católico é uma pessoa inteligente que sabe de onde veio, para onde vai, e sabe o caminho também, e se põe a aprender a fazer o caminho, sem se perder de forma alguma. O apóstolo, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, ele vai dizer para os irmãos que ninguém vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Nós sempre fomos para os outros. Começou lá pelo primeiro casal, o homem para a mulher para o homem. Nós somos uma família. Eu vivo também para os outros. Mas como um batizado, eu pertenço a Cristo. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Esse corpo que eu tenho não é meu, mas porque pertence a Jesus. Como muitas mulheres costumam dizer: o corpo é meu, eu faço o que eu quero dele. E tem homens também que falam a mesma coisa, viu? Não é só as mulheres não. Mas esse corpo que você tem pertence a Cristo. Você é batizado, crismado, casado na igreja. Não há desculpa. Eu pertenço a Cristo e o outro é meu irmão, que também foi redimido por Cristo. Por isso, quando a gente olha para o irmão necessitado, é o Cristo necessitado. Quando fala do Cristo pobre, do Cristo sofredor, do Cristo, é o outro, é o que está do nosso redor, ao nosso lado. Então, sabendo disso, a gente não vai alimentar ódio, a gente não vai alimentar nenhum tipo de maldade contra o outro. Ao contrário, nós vamos ser misericordiosos, como o nosso Deus é misericordioso. E o salmo que nós rezamos hoje é: o Senhor é bondoso, é compassivo, quer dizer, Ele dá tempo para nós nos convertermos, e é carinhoso, nos acolhe com alegria, com seus braços abertos, como Ele acolhe o filho pródigo, naquele cruzamento de olhar, de pai para filho, a miséria com a misericórdia. O Deus misericordioso com o filho miserável que volta para casa e que é envolto de novo no seu manto e é restaurado de novo a sua dignidade, porque ele é filho. As suas sandálias são revestidas e o anel colocado no dedo. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, que voltamos para Ele. E uma vez que voltou para Ele, não saia mais, viu? Porque nem comida de porco vão dar para você, viu? Esse é o fim terrível. Mas o tempo que Deus nos dá é agora. Por isso, pedala aí, né? Vamos trabalhar. Se os homens estão se empenhando a rezar o terço, vivam o terço que vocês rezam. Meditar nos mistérios significa nos colocar diante do mistério, do mistério que é proclamado, e contemplar ali a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós, e entrar o rosário na sua vida, os mistérios do rosário na sua vida, de tal forma que você transpire os gozosos, os dolorosos, os gloriosos e os luminosos na sua vida. Aí sim tem sentido rezar o terço.
A Virgem Maria nos pede que a oração do terço seja uma oração feita com todo o nosso coração. Quer dizer, com toda a nossa atenção. Minha mãe já faleceu faz um bom tempo e uma vez ela perguntou para mim: o que é rezar com o coração? É rezar quietinho aqui dentro? Que bonitinho, gente. E eu falei assim: não, mãe, rezar com o coração significa pôr o coração naquilo que você está rezando, pôr sua vida na oração que você está fazendo. Porque Deus vê, não a minha boca que repete as palavras da oração, Deus vê a intenção e a profundidade do meu coração naquilo que eu rezo. E aí Ele escuta. Porque quando eu sou só um papagaio, Ele não escuta nada. A vossa boca está cheia de coisas, mas o coração está distante de mim, né? A gente já ouviu essa frase. Mas eu agradeço muito a Deus pela iniciativa de vocês, homens, que perseverem, que sejam firmes nessa caminhada, promovam o bem das famílias, promovam o bem da sua comunidade, não seja um grupo fechado, isolado, não, sabe, abrange mais pessoas. Não é que todo mundo vai rezar o terço com vocês, mas sejam testemunhas do terço que vocês rezam. Não para dizer, nós rezamos o terço, mas a sua vida é um terço rezado e vivido. Porque aí sim, vai ser muito bonito na sua comunidade, né? O pessoal olhar e falar assim: olha, aqui lá são os homens do terço, né? Olha que bonito, gente. Como que eles são bonzinhos, como que eles são educados, né? Nossa, a esposa do fulano lá fala assim: olha, depois que ele começou a ir no grupo do terço dos homens, ele se tornou homem de verdade, né? E agora faz tudo o que tem, é carinhoso, é bondoso, não deixa uma torneira pingando em casa, promove todo o bem da casa. Qual é a dona de casa que não sonha com um marido assim, né? Que não quer um marido assim. Gente, eu sei dizer que Deus ama muito vocês e quer todos vocês junto dele. Por isso, deixe essas palavras caírem no fundo dos vossos corações e confie em Deus. Faça o que tem de fazer, faça o melhor, faça para a maior glória de Deus e para a nossa salvação e a salvação de todo o seu povo. Que assim seja.